Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu estou tentando passar essa carta em doses bem homeopáticas, em trechos pequeninos da carta, para que nossas aulas também não fiquem tão longas e nós possamos extrair do texto o melhor. Essa semana eu estive lendo novamente a carta e a gente vê que a carta aos Filipenses ela é uma carta que ela fala muito consigo mesmo. Ela tem as suas ligações com outras partes da Escritura, como a gente tratou na primeira aula, principalmente no capítulo 16 e no capítulo 28 de Atos, de acordo com o nosso entendimento. Capítulo 16 de Atos, porque é a fundação daquela igreja. E no capítulo 28, porque a gente entendeu lá na nossa primeira aula que aquela carta tenha sido escrita durante aquela prisão do apóstolo Paulo em Roma. Tá bem? Então eu tive olhando a carta, ela comunica com outras partes da Escritura, mas ela é uma carta que ela trata muito de si mesma, ela está muito fechada em si mesma. E isso é bom para o nosso estudo, permite que a gente caminhe na carta sem maiores dificuldades. Nós já vimos a primeira parte, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2, em que nós vimos a saudação, em que o apóstolo Paulo trata ali com os bispos, com os diáconos, com a igreja em si, e deseja àquele povo a graça e a paz. Tá bem? Aquela saudação clássica do apóstolo Paulo. Depois nós fomos para os versículos 3 a 11, também do capítulo 1, onde a gente vê algo bem legal. O apóstolo ele ora pelos filipenses e ele demonstra para aquela igreja toda a sua gratidão, esse sentimento de obrigado, filipenses, pelo que vocês fizeram por mim, pelo meu ministério, pela proclamação do evangelho, desde o começo. E como é que isso alegrava o coração dele. E ele quer também que os filipenses se alegrem com esse avanço, com essa cooperação que eles têm no Evangelho. Ele pede toda sorte de bênçãos sobre a vida deles, ele pede que eles avancem em amor, que eles avancem em conhecimento. E por falar em avançar, nós vamos entrar hoje em uma outra parte da carta. Eu peguei vários comentários e notas de bíblias de estudo, esboços da carta aos Filipenses também, e normalmente o pessoal trabalha isso aqui em um bloco único. Eles pegam do versículo 12 e vão até o versículo 26. Depois eles pegam do 27 e vão até o capítulo 2, versículo de número 30. Então trabalha com blocos grandes. O que eu fiz? Eu pensei assim, é muita coisa para trabalhar com a igreja e a gente não vai conseguir destrinchar e fazer igual a gente fez com Gálatas, né? Pensar cada expressão, cada coisinha do texto. Então o que eu fiz? Eu dividi aqui essa primeira parte, que iria do versículo 12 até o versículo de número 26, eu dividi ela em duas partes. Então hoje nós iremos estudar do versículo 12 até o versículo de número 18. Semana que vem, do versículo 19 até o versículo 26 a princípio, ou se houver necessidade, nós vamos até o versículo 30 do capítulo 1. O que se trata nesse blocão que vai de 1:12 até 2:30? Trata do avanço do Evangelho, do prosseguir do Evangelho, da ação do Evangelho ir se expandindo através tanto da vida do apóstolo Paulo quanto da vida dos filipenses. Então, a gente tem várias coisas acontecendo aqui. A gente tem, por exemplo, a prisão do apóstolo Paulo, o avanço por meio de outros crentes, o avanço por meio de mensageiros rivais, que é o que nós iremos estudar hoje. E a gente tem perspectivas para o futuro do apóstolo Paulo. É muito interessante, irmãos, isso aqui. Porque
diante de tudo que nós estamos vivendo, de toda a situação que nós temos passado, esse pequenino trecho, versículo 12 até o versículo 18, se mostra extremamente atual, extremamente importante para a saúde da igreja e também para nos restaurar aquelas duas coisas magnas na carta: a alegria e as práticas cristãs. Tá bem? Então, antes de entrarmos efetivamente no estudo de Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 18, eu quero te convidar a orar. Vamos falar com Deus, vamos clamar a Deus. É momento de oração, nós precisamos demais orar. E cada oportunidade dessa, abrindo o estudo, fechando o estudo, abrindo uma mensagem, fechando a mensagem, abrindo uma devocional, fechando a devocional, tem que ser aproveitada da melhor forma possível. Então eu te convido agora a fechar os seus olhos, baixe a sua cabeça. Se você estiver ocupado, simplesmente eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por esta tarde, por esta noite, por este momento, ó Pai, em que este irmão, amigo, assiste esse estudo. Pai Santo, que o Senhor possa trabalhar em nossos corações de uma forma toda especial nessa manhã, neste momento. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai Santo, nos fortalece. Pai Santo, nos enche com o Teu poder. Pai Santo, nos enche com a ação do Teu Santo Espírito. Conduz a nossa vida em tudo quanto fizermos e tudo quanto há, Pai, que seja feito para o louvor, honra e glória do Teu nome. Ó Pai, não nos deixe abater, Pai, não nos deixe desanimar nesse momento de tribulação que temos passado. Pai Santo, mas que pelo contrário possamos viver, Pai, vidas que glorifiquem o Teu nome dia após dia, Pai. Sendo fortalecidos na certeza do Teu amor, Pai, na certeza da Tua presença conosco. Trabalha em minha vida, Pai, trabalha na vida de cada um dos irmãos e amigos que assistem esse estudo. E que o Senhor esteja conosco, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que possamos não apenas aprender, não apenas entender, mas também possamos praticar tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Filipenses capítulo 1, versículos de 12 a 18. O progresso do Evangelho por meio das coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo. A gente tem assim o texto. Vou voltar aqui para Filipenses 1:12. Isso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A gente tem aqui as três grandes partes que nós iremos trabalhar, irmãos. Já vou passar as divisões aqui, à medida que nós formos avançando, elas vão aparecendo na aula, na tela. O Evangelho avança através da prisão do apóstolo Paulo, versículos 12 e 13. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados, versículo de número 14. E o Evangelho avança por meio de mestres rivais. Filipenses 1, 15 a 18. De qualquer forma, o Evangelho avança. E nós iremos pensar um pouquinho sobre isso aqui agora. A gente tem expectativas futuras, eu tinha até colocado no meu esboço aqui, no meu estudo, mas nós vamos fazer isso em uma outra oportunidade para que nossa aula não fique tão longa. O Evangelho avança através da prisão do apóstolo Paulo, versículos 12 e 13.
Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram... Quais coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo? Aqui ele pode estar falando das vezes que ele foi apedrejado, das vezes que ele foi chibateado, das vezes que ele teve que descer por um cesto para que não fosse morto em determinada cidade. Todas essas coisas, tá bem? O naufrágio, todas as coisas. Porque a gente tem que entender que ele está escrevendo essa carta no capítulo 28 de Atos. Então todas aquelas histórias que a gente já conhece do apóstolo Paulo já haviam acontecido. O naufrágio, as chibatadas, ele diante de César, tudo aquilo que a gente já conhecia já aconteceu. Os apedrejamentos, todas as coisas, inclusive a vez em que ele vai para prender os crentes e tem encontro com Cristo e cai na estrada, quando ele consente no apedrejamento de Estevão, todas essas coisas. Ele pode estar tratando de todas essas coisas, ou ele pode estar tratando especificamente da sua prisão em Atos 28. A tua prisão domiciliar em Roma, que tinha as vantagens de permitir que ele recebesse visitas e que ele pregasse o evangelho livremente. Vamos trabalhar, irmãos, com a segunda perspectiva, tá bem? Qual? As coisas que me aconteceram é a prisão em Roma. Porque a prisão em Roma, ela fica mais clara à luz do restante do versículo. Quero ainda, irmãos, cientificarmos, deixar vocês cientes de que as coisas que me aconteceram, essa prisão em Roma, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. E isso é importante porque quando vamos lá em Atos 28, nós vemos versículo 30 de Atos 28. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino. O ideal seria ler tudo, do 16 até o 31, mas é muito longo. A gente vê aqui que ele recebe, no versículo 23, alguns judeus, né? Ele fala da lei de Moisés, fala dos profetas. Ou seja, ele teve uma oportunidade de, enquanto algo ruim aconteceu com ele, de proclamar o Evangelho. O Evangelho, ele avança através da prisão do apóstolo Paulo. As coisas que me aconteceram têm antes, apesar de elas serem ruins, elas têm contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram, a sua prisão em Roma, têm contribuído para o avanço do Evangelho. E isso nos faz lembrar de Romanos, capítulo de número... Romanos subiu da minha Bíblia, achei. Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, que nos diz o quê? Texto clássico. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo está preso, mas ele tem essa perspectiva. Não, peraí. Apesar de ser ruim estar preso, o Evangelho está avançando através dessa situação. O Evangelho está indo adiante. Contribuindo para o progresso do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo conseguiu ver neste algo ruim, nessa prisão, há uma oportunidade para que o Evangelho, que é o poder de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 1, versículo 16, avançasse em meio à guarda romana e ao palácio. O Evangelho vai avançando ali. Porque Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Paulo não tinha sua liberdade, mas o Evangelho é livre. Paulo não tem poder, mas o Evangelho tem poder. As coisas avançam. O Evangelho avança, apesar das coisas ruins que aconteceram com Paulo e através da vida de Paulo. E isso nos leva a pensar, e por que eu falei no começo da aula que é tão atual esse pequeno texto? Hoje nós estamos presos. As igrejas estão presas.
As igrejas estão com a sua liberdade cerceada. As igrejas não podem se reunir. Sabe quando aquelas pessoas passavam na rua e ouviam a pregação dentro do templo e eram tocadas pelo que estava sendo pregado no templo? Isso não pode mais acontecer. Quando as pessoas passavam e viam aquele grupo de pessoas cantando hinos e entoando louvores a Deus, e o coração delas era tocado porque aquele louvor trazia em si a mensagem do Evangelho de um Cristo que salva o pecador, que traz para si o pecador, que dá vida ao homem. As pessoas não podem ouvir mais isso na igreja, mas o Evangelho continua avançando. Não é porque não podemos abrir os nossos templos que o Evangelho deixa de avançar. Ele continua avançando. E essas coisas que têm acontecido têm contribuído para que o Evangelho avance. Porque agora, a nossa mensagem, que era dentro daquele templo e que de vez em quando pegava alguém que estava passando, ou um vizinho que eu via, agora não, ela está na internet. Agora ela está em outros meios. Ela é compartilhada pelo WhatsApp, ela é compartilhada na página do Facebook, ela é compartilhada no Instagram. As coisas que têm nos acontecido, irmãos. Quero ainda, irmãos, cientificá-los, e agora eu uso as palavras do apóstolo Paulo. Quero, irmãos, deixar vocês cientes de que as coisas que estão acontecendo têm contribuído para o avanço do Evangelho. E não somente por meio do WhatsApp, do Facebook, das mensagens online, mas cada crente que perece, cada crente que parte em cada hospital louvando a Deus, contribui para o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tem o seu testemunho e a sua mensagem conhecida na guarda pretoriana, nos lembrando dessa sua prisão em Roma, né, a característica ali, e de todos os demais. Aqueles soldados ouviam, as pessoas que estavam ali ouviam, e o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, fazia aquilo que tinha que ser feito, que é trazer vida ao coração dos homens, como tem trazido até hoje, através das mensagens pregadas, através da vida de cada crente que no leito de hospital consegue proclamar as belezas do teu Redentor. Então, primeira parte, o Evangelho avança através da prisão de Paulo. Ok, Alberto, como mais que o Evangelho avança? Versículo de número 14. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Esse versículo, ele é um eixo no texto, na estrutura do texto. Porque o apóstolo Paulo conta o que aconteceu com ele. Ele tem esse versículo 14, que ele é o eixo central, e depois ele vai continuar. Do versículo 15 para frente, a gente vai ver esses irmãos estimulados fazendo um contraponto aos mestres rivais. Eu não vou usar, pretendo não usar, se eu usar foi ato falho, pretendo não usar a expressão falsos mestres nessa lição. E eu vou explicar para os irmãos por que não são falsos mestres, a partir do versículo 15. São mestres rivais. Mas a gente olha aqui no versículo 14, que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso aqui é importante, ele é esse eixo. A gente sai da perspectiva da pessoa de Paulo presa e estamos caminhando para falar dos mestres rivais, mas no meio do caminho aparece esse grupo de crentes encorajados, crentes motivados, crentes cheios do Espírito, que vão rivalizar com os mestres rivais. Tá bem? Então é importante esse versículo 14. Vamos meditar nele, vamos pensar nele, vamos tentar entendê-lo melhor? Ok, vamos lá. E a maioria dos irmãos. Primeira coisa que eu preciso deixar claro aqui, irmãos. Nem todo crente reage igual à tribulação. Nem todo crente reage igual às notícias ruins. Vamos pensar
nos Filipenses, vamos pensar nas outras igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Eles estavam ali felizes, recebendo cartas do apóstolo. A gente sabe que várias cartas se perderam. Recebendo notícias dos companheiros de viagem do apóstolo Paulo, Timóteo, Silas, no caso dos Filipenses, Epafrodito. E de repente chega a notícia: ó, é o seguinte, Paulo está preso. Opa, notícia ruim. Ah, mas ele está preso por aqui. Não, ele está preso lá em Roma. Ele está preso na capital do Império. Onde normalmente eles morrem, né? Onde normalmente os crentes morrem. Então a notícia é uma notícia muito ruim. É uma tribulação que se abate sobre aquele povo. E quando vem uma notícia ruim, nem todo mundo reage igual. Existem crentes que, quando ouvem uma notícia ruim, a primeira coisa que eles fazem é bater o joelho no chão. Existem crentes que, quando vem uma notícia ruim, a primeira coisa que eles fazem é ligar para o pastor. Existem crentes que, quando a notícia ruim não aconteceu com o pastor, né? Existem crentes que, quando a notícia ruim acontece, a primeira coisa que eles fazem é procurar um líder da igreja, algum professor da igreja, algum mestre da igreja, para perguntar por que essas coisas acontecem. E existem crentes que, quando acontece algo ruim, quando algo ruim abate-se sobre eles, ou sobre alguém que eles amam, ou sobre a igreja deles, ou sobre a cidade deles, ou sobre o país deles, ou sobre o mundo, eles se sentem extremamente encorajados para pregar o evangelho. Eles se sentem cheios, falam: não, então, a coisa está ruim? Vamos para a oração, vamos para a pregação. Não, a coisa está ruim? Vamos louvar. Vamos adorar a Deus. A coisa está ruim? Não vamos deixar ficar pior. Não vamos nos deixar abater. Não estou querendo dizer que aqueles crentes que reagem da primeira forma, de ficar desesperados, de ficarem chateados, são crentes fracos, são crentes carnais, são crentes imorais. Não estou falando nada disso. Não estou falando nada disso. Porque cada um reage de uma forma. Pode ser que a primeira reação seja o desespero, mas logo em seguida esse crente vai para o joelho. Se for crente realmente. Entendeu? Então a coisa ruim acontece, a primeira reação de muitos crentes é se abaterem. E se abatem mesmo. E às vezes ficam abatidos 1 dia, 2, 6 dias, 10 dias, 1 mês, mas depois eles são levantados pelo poder de Deus. Mas existem crentes que veem em toda crise uma oportunidade para a proclamação do Evangelho, uma oportunidade para o avanço do Evangelho. E é isso que acontece aqui. O Evangelho avança por meio dos crentes encorajados. E a maioria dos irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo trabalha com a maioria. Porque fala: não, a maioria dos irmãos aqui, né, tem esse ensejo de avançar. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Irmãos, interessante essa expressão no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala essa expressão no Senhor, ela é uma expressão que ela aparece aqui na carta, ela aparece 9 vezes na carta aos Filipenses, eu anotei aqui. Essa expressão no Senhor, o apóstolo Paulo fala para remeter à nossa total incapacidade de fazermos qualquer coisa desassociados do poder de Deus. O Evangelho avança, mesmo o apóstolo estando preso, porque o Evangelho é o poder de Deus. Os crentes, eles são estimulados no Senhor, porque o Senhor os enche com o poder de Deus. Porque se você não estiver cheio com o poder de Deus, diante das notícias ruins, você vai se abater. E é o que tem acontecido hoje. Toda hora pipoca uma notícia ruim no seu WhatsApp. Toda hora pipoca uma notícia ruim no seu Facebook. Toda hora você abre lá os sites de notícia e é só, com o perdão da palavra, desgraça. E se você não estiver estimulado no Senhor, e aí o apóstolo Paulo fala, está cheio do poder de Deus, está ligado em Deus, e aí ele vai referenciar lá Filipenses capítulo 4, versículo 13, que é, como eu já disse na primeira aula, o texto mais distorcido da Sagrada Escritura, que nos diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, tudo posso naquele que me fortalece.
Uma vez que eu estou ligado em Cristo, uma vez que eu estou unido no Senhor, eu posso todas as coisas. Uma vez que eu estou unido no Senhor, uma vez que eu estou ligado no Senhor, eu posso ser estimulado pelo Senhor pelas algemas de Paulo. Estimulado nas minhas algemas. As coisas não estão boas, mas eu consigo olhar para essas coisas que não estão boas e me estimular, porque eu sei que Cristo está comigo, porque o Senhor está comigo. E através dessa situação ruim que estamos vivendo, o Evangelho irá avançar. E irá fazer aquilo que ele se propõe a fazer. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, ou seja, ligados em Cristo, estimulados por meio das minhas algemas, ou seja, a coisa ruim, as algemas de Paulo, estimulou aqueles crentes. As algemas de Paulo animou aqueles crentes à proclamação do Evangelho. Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Me faz querer falar desse Deus maravilhoso. O versículo 14 ainda diz que esses crentes encontram estímulos no Senhor, por estarem unidos no Senhor, por estarem unidos em Cristo, para em meio à tribulação falarem de forma mais ousada de Deus, falarem de forma mais ousada do Evangelho. Irmãos, é preciso que a gente entenda uma coisa. Momentos de crise, momentos de desespero, momentos de aflição, momentos de dor, são momentos ideais para a pregação do Evangelho. Não somente para os de fora, mas também para nós mesmos. O momento de crise é aquele momento ideal para que você pregue o Evangelho para si mesmo. E logo depois que você tiver retificado, tiver realinhado a tua visão, partindo das lentes do Evangelho, você está apto para, no meio da crise, no meio da tribulação, pregar esse Evangelho para outras pessoas. Porque o Evangelho é mensagem de esperança. Porque o Evangelho é mensagem de reconciliação. Porque o Evangelho é mensagem de Páscoa. É mensagem de sacrifício de Deus para conosco. Porque o Evangelho, irmãos, em meio ao mundo de morte, é mensagem de vida. Em meio ao mundo de dor, ele é uma mensagem de bálsamo. Em meio ao mundo de destruição, como que nós temos visto, o Evangelho é restauração para as vidas. Um mundo que nós temos vivido de separação, cada um sem poder encostar no outro, cada um afastado do outro, o Evangelho é mensagem de reconciliação. Reconciliação com Deus e reconciliação com o próximo. Façam como esses crentes filipenses, como essa maioria dos crentes, não apenas filipenses, mas como a maioria dos crentes daquela época, ao ouvirem da mensagem de prisão do Paulo. Sejam estimulados, se prendam cada vez mais em Jesus e uma vez cada vez mais juntinhos de Jesus, se sintam estimulados a proclamar boas novas, a não colocar apenas coisas ruins. Irmãos, não repostem, não passem para frente coisas ruins, façam como eles, falar com mais desassombro a palavra de Deus. Passe para frente coisas boas. Passe para frente coisas importantes. E nada é mais importante do que a salvação que é em Cristo. Nada é mais importante do que falar com as pessoas em meio a essa crise que Deus continua no controle de todas as coisas. Que o universo não está solto à toa. Existe um Deus conduzindo. O apóstolo Paulo, preso, ele faz o evangelho avançar em meio à guarda pretoriana. Ele faz o evangelho avançar em meio aos demais, ao palácio, aos judeus que ouvem ele, às pessoas que iam visitá-lo. E os crentes, sabendo que ele estava preso, falam: não, Paulo está preso, eu quero compartilhar essa aflição. Nós estamos unidos em Cristo, então vamos fazer o evangelho avançar. E eles fazem o evangelho avançar. Eles falam com mais desassombro a palavra de Deus. É legal isso. Com mais desassombro
Aqueles crentes, aquela maioria, já estava acostumado a pregar o Evangelho. Mesmo com perseguição, estavam acostumados a pregar o Evangelho. E agora o que eles faziam é simplesmente intensificavam, ao saber que a crise estava crescendo. Quanto maior a crise, mais eles pregavam. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que crente, a igreja, ela é igual massa de pão. Quanto mais bate, mais ela cresce. E certo teólogo falou uma vez, falando sobre as Bíblias de sangue. Bíblias de sangue são Bíblias da época da Reforma Protestante, na verdade da época do movimento contra a Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica para ir contra a Igreja, que matou muitos protestantes, inclusive naquela noite de São Bartolomeu na França, onde muitos huguenotes, que eram protestantes, foram mortos. O pessoal pegava as Bíblias dos crentes, e essas Bíblias, algumas estão em museus, pegava essas Bíblias e imergiam elas em sangue, até que assim, no sangue dos crentes mortos. E aí ela ficava com metade de sangue e metade normal, era chamada Bíblia de sangue. Certo teólogo, falando sobre as Bíblias de sangue, ele disse que o sangue dos crentes são como sementes. Cada vez que uma gota do sangue de um crente cai ao solo, dali nasce um outro crente. Então a igreja, ela está acostumada a passar por esses momentos como nós estamos passando. Mas ela está acostumada a passar por esses momentos que estamos passando sem esmorecer. Fica chateado, fica meio triste, fica. Mas ela não se abate. Ela passa machucada, passa ferida, mas ela passa. A igreja, ela está acostumada. O normal da igreja, irmãos, é florescer na crise. O normal da igreja não é florescer quando está tudo bem, é florescer na crise. A tendência da igreja, quando está tudo normal, é a gente ficar fazendo discussãozinha teológica boba. Sempre foi assim. Mas quando, como diz a gíria, quando o bicho pega, quando o calo aperta, é que a igreja mostra que veio. E faz a diferença. Por meio da pregação do Evangelho. E é o que esses crentes do versículo 14 fizeram. Por isso que a gente gastou tanto tempo da nossa aula para falar do versículo 14, que é o eixo e é o exemplo que o apóstolo Paulo fala desses crentes e exige de mim, exige de você hoje. Em meio à crise, pregue o Evangelho cada vez com mais desassombro. E é pregar mesmo, é falar das gloriosas bênçãos e das maravilhas que o nosso Deus pode fazer. Mas vamos lá, vamos avançando. A gente chega agora na nossa terceira parte, o último bloco da nossa aula, que é o terceiro avanço do Evangelho. Então a gente viu que o Evangelho ele avança através da prisão do apóstolo Paulo, o Evangelho avança por meio dos crentes que são encorajados, e o Evangelho ele avança, e isso é estranho, mas você vai ter que entender, tá? O Evangelho ele avança por meio de mensageiros rivais, versículos de 15 a 18. Então o apóstolo Paulo falou dele, ele falou de um grupo de crentes encorajados que estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. E agora ele vai falar de um outro grupo que, independente desse grupo, o Evangelho avança. Então, no primeiro momento, o Evangelho avança independente da liberdade do apóstolo. No segundo momento, o Evangelho avança através dos crentes, independente da situação. E no terceiro momento, independente da situação e independente do pregador, o Evangelho vai avançar. Porque o Evangelho está sempre em avanço. Vamos lá, versículos de 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses outros, porém, que proclamam a Cristo de boa vontade, muito provavelmente são os crentes do versículo 14 e outros mestres, tá bem? Versículo 16. Estes, por amor. Quais estes? Os crentes do versículo 14 e os que fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que falam por inveja, por porfia, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas, porém, contanto, todavia, que importa? Uma vez que Cristo
de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Vamos lá então? Vamos ver esses mestres rivais. Não são falsos mestres, são mestres rivais. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. O problema desses camaradas, irmãos, primeira coisa que a gente tem que botar em conta aqui. Paulo não está tratando de falsos mestres. Ele trata de falsos mestres em Colossenses. Tá? Ele trata de falsos mestres em Gálatas. Aqui ele não está tratando de falsos mestres. Ele está tratando de mestres rivais. Aí você pode pensar assim, Alberto, mas como assim? Se o apóstolo Paulo está batendo nos caras, então eles são falsos mestres. Não, porque aqui o problema deles não é o tema da mensagem. O que faz um mestre ser falso, o que faz um pregador ser um falso pregador, o que faz um profeta ser um falso profeta, o que faz um mestre, né, que é alguém que ensina a escritura, ser um falso mestre, não é a motivação do coração. O que faz ele ser um falso mestre é o tema da mensagem. Como assim? Quando alguém vira e fala que você irá para o céu se você amar Jesus, servir a Jesus, entregar sua vida a Jesus e guardar um dia da semana, ele é um falso mestre. Porque o foco da mensagem dele não é Jesus. É a coisa. É o dia. É tudo com Jesus, nada sem aquele dia. Então, com Jesus é nada. A mesma coisa funciona se existe um pregador, um mestre, que ensina que você vai para o céu se você crê em Jesus, entregar sua vida a Jesus, tiver um relacionamento com Jesus e amar uma outra pessoa, uma outra entidade. E é tudo com essa entidade, nada... tudo com Jesus, nada sem essa entidade. Então quer dizer que essa entidade é nada com Jesus. Um falso mestre é aquele que fala que você pode ter um relacionamento com Jesus, entregar sua vida para Jesus, mas você precisa de certas práticas. As práticas, irmãos, como a gente aprendeu já lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, as práticas, elas não são para que nós tenhamos esse relacionamento com Jesus. As práticas, elas revelam que nós temos um relacionamento com Jesus, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então, um falso mestre é todo mestre que prega uma mensagem de salvação dissociada de Cristo ou Jesus mais alguma coisa. Salvação sem Jesus. Ah, porque eu faço boas obras, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou um cara legal, porque eu pago meu imposto de renda, eu vou para o céu. Falso mestre. Ah, eu vou para o céu porque eu tenho Jesus e eu tenho mais isso. Eu tenho Jesus e eu guardo mais isso. Eu tenho Jesus e eu faço mais isso. Falso mestre. Tá bem? Então o apóstolo Paulo não trabalha com a perspectiva de que esses caras são falsos mestres. Ele trabalha com a perspectiva de que eles são mestres rivais. Por quê? Porque o tema da mensagem deles é Jesus. Ah, como assim, Roberto? Olha para o texto. Olha para o texto. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Versículo 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. O tema da mensagem, irmãos, é Jesus. É tudo sobre Jesus. Então o tema dos caras era Jesus. O problema era a motivação do coração. Aí que residia todo o perigo. É aí que reside o perigo. Nesse caso aqui. Então Paulo não está tratando de falsos mestres, ele está tratando de mestres rivais. Tá? Que são caras que pregam uma mensagem correta, ou seja, tem uma teologia boa, porém a motivação do coração deles é muito ruim. E aí, Paulo, no versículo 16, ele faz um contraponto. Vamos lá, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Parte A. Parte B, o versículo 16. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Existem
camaradas que estão pregando Jesus, estão falando de Jesus, mas a intenção do coração é ruim. É inveja, é porfia, é discórdia, é divisão, é arrebanhar para si. Mas tem uma outra galera, tem um pessoal do bem, que fazem de boa vontade. Versículo 16, que faz par com o versículo 14. Esses que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Amor a quem? Esses crentes que pregavam o Evangelho, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao sofrimento, eles pregavam por amor. Primeiramente, irmãos, toda pregação do Evangelho genuína, que ela é genuína teologicamente e ela é genuína na intenção do coração, ela é uma pregação do Evangelho motivada por amor a Deus. A gente tem uma ideia estranha de que o primeiro amor que eu tenho quando eu prego o Evangelho, o primeiro objeto do amor quando eu prego o Evangelho é o perdido. Não é. O primeiro objeto do meu amor quando eu proclamo as boas novas é Deus. Eu amo tanto a Deus que eu quero fazê-lo conhecido. O meu objetivo de pregar o Evangelho não é também porque eu amo as pessoas, mas em primeiro lugar porque eu amo a Deus. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 19, ele não inverte essa ordem. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro amor é a Deus, a primeira motivação é o Senhor. Então, qual que é a primeira motivação? Por amor a Deus, por amor a Cristo, a esse Cristo no qual eles estão unidos, no versículo 14, que os estimula a pregar. Então, o primeiro motivador é o amor a Deus. O segundo motivador aqui está no próprio texto. Por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Por amor à pessoa do apóstolo Paulo e por amor ao ministério do apóstolo Paulo. Está no texto. Né? Eles falam porque entendem que ele está incumbido disso e porque eles o amam e porque eles entendem que se o Evangelho chegou até eles é por uma ação do apóstolo Paulo. E também, aí o apóstolo Paulo já está prenunciando o capítulo 2, onde ele vai trabalhar a questão da kenosis, do esvaziamento de Jesus, onde ele abre mão da sua glória por amor da humanidade, e de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele vai trabalhar essa ideia de um amor também dessas pessoas pelo próximo, seguindo o exemplo de Cristo que vai aparecer lá no capítulo 2 e seguindo o exemplo do Pai lá de João, capítulo 3, versículo 16. Então, por amor, pregam o Evangelho, proclamam o Evangelho por amor a Deus, por amor ao ministério e à pessoa de Paulo e por amor aos perdidos. Por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Quem são esses aqueles? Aqueles lá que proclamam por inveja e porfia, lá no versículo 15. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. E aí a gente tem um problema. A motivação dos caras era discórdia, era inveja, era porfia, era divisão. São os camaradas que pregam para encher a igreja deles. Não são os camaradas que pregam para encher o céu. São os camaradas que pregam nesse momento de crise que a gente está vivendo, como era o momento de desespero que a igreja vivia com a prisão do apóstolo, que pregam para trazer para si, para fazer o nome deles grande, para rivalizar com o ministério de Paulo. Aí que está o problema, irmãos. Por isso que não são falsos mestres, são mestres rivais. Eram caras que se preocupavam em dividir. E aí o apóstolo Paulo fala, aqueles, contudo, pregam por discórdia, pregam para dividir, pregam para separar, pregam para trazer para si. De forma insincera. Não está preocupado se aquela pessoa vai nascer de novo, mas quer trazer aquela pessoa para junto de si. Julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ok, Alberto, por que trazia tribulação às cadeias do apóstolo Paulo esse tipo de pregação? Porque é algo que o apóstolo Paulo mostra, e ele se preocupa muito nas suas cartas, é com a unidade da igreja.
Quando os caras pregam por inveja, pregam por porfia, pregam por discórdia, inveja, porfia e discórdia são coisas que dividem a igreja. E é uma coisa que o apóstolo Paulo abominava. A gente encontra, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. O apóstolo Paulo fala: a igreja é una, a igreja não pode se dividir, não pode ter pregação para dividir. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja está aí para viver junta, para viver unida, para honrar um ao outro. Para que eu possa chegar na minha oportunidade de dar um estudo, de pregar e falar: o irmão Marinho é um exemplo. Na oração, na dedicação com a obra. Para que eu possa chegar aqui e falar assim: o pastor Sérgio é um exemplo para a gente. Um homem de Deus, um homem dedicado na obra, que está aí há tantos anos servindo com afinco a Deus. A igreja, irmãos, ela é uma comunidade gerada pelo Evangelho para estar unida, para que eu consiga entender que a importância que o Davi tem, a importância que o Júnior tem, a importância que a Sueli tem, a importância da irmã Bia, da irmã Carol, da Mariane, do Ministério do Louvor, daqueles crentes que estão ali com o joelho o tempo todo orando, conduzindo, carregando a igreja nas costas em oração. A igreja não pode existir por meio de porfias, por meio de inveja, por meio de discórdia. A igreja é um corpo coeso. Por isso que o apóstolo Paulo sentia tribulações nas suas algemas quando ele ficava sabendo que alguém estava pregando com objetivo de divisão, com objetivo de ganhar para si, de arrebanhar para si, e não de arrebanhar para o Supremo Pastor, Cristo Jesus. E ele vai tratar essa questão de divisão, inclusive, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então, por isso que ele fala aqui: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações das minhas cadeias. Realmente, eles estão achando que vai me atribular aqui mais ainda. E apesar do apóstolo Paulo detestar divisão, e os caras lá serem rivais dele e fazerem aquilo justamente para que ele ficasse sabendo e ficasse chateado, olha o que ele diz no versículo 18. Mas, que importa? Ok. Querem pregar para divisão? Preguem. Querem tentar arrebanhar para si? Tentem. Que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Todo o nosso estudo hoje trouxe a ideia de que pregação, ação, prática cristã, compartilhar o Evangelho em meio à tribulação, compartilhar o Evangelho em meio à crise, compartilhar o Evangelho para trazer para Jesus, não para trazer para si. Prática cristã. Irmãos, pregar o Evangelho é prática cristã. Ide de Jesus. E a gente chega agora no nosso segundo grande escopo da carta. Alegria. O apóstolo está preso. O que importa? Ok, se eles querem fazer assim, façam. Querem pregar por inveja? Preguem. Que importa? O que tem? Não tem problema. Desde que, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Eles podem pregar com a motivação do coração que eles quiserem, porque o juiz das motivações do coração é o Criador do universo. Deus é o juiz da motivação do coração. Agora, a mensagem é Cristo. Se eles estão pregando Cristo, quer por pretexto, quer por verdade, o que importa é eles estarem pregando Jesus. Está pregando Jesus. Porque o poder não está no mestre rival.
Assim como o poder não está nos crentes do versículo 14, nem nos crentes do versículo 16, assim como o poder não está no apóstolo, no versículo 12 e 13. O poder está no Evangelho. E eu faço questão de ler esse texto que eu citei hoje, já algumas vezes, mas que nós não lemos. Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, ele fala, ok, esses caras querem fazer isso, beleza, continuem pregando com a intenção ruim do coração deles. Deus há de julgar a intenção ruim do coração deles. Mas que eles não distorçam a mensagem. Se o Cristo ressurreto continuar sendo pregado, eu vou me alegrar. E quando ele fala isso, ele referencia aos filipenses, ele referencia aos crentes do versículo 14, ele referencia aos crentes do versículo 16 e fala o seguinte: continue pregando o Evangelho de Cristo. Continue falando de Jesus. Não parem de falar de Jesus. Meu coração se alegra com isso. O coração do Pai se alegra com isso. Vocês estão sendo fiéis. Mesmo que eu esteja preso, o Evangelho está avançando aqui na cadeia. Eu estando preso, o Evangelho avança através de vocês. Com os mestres rivais, o Evangelho avança através deles, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso alegra o meu coração, saber que Deus mandou uma mensagem em Cristo para a salvação da humanidade e que essa mensagem continua sendo pregada. O meu coração estará sempre alegre. Eu me regozijo e vou sempre me regozijar. Irmãos, o texto é curto, mas a mensagem é fantástica. A mensagem é fantástica. Então nós vimos hoje o Evangelho avançando através da vida do apóstolo Paulo e das influências dele. Primeiramente, através da vida dele na prisão, através da influência positiva na vida dele sobre a vida daqueles crentes que veem a tribulação dele e pregam o Evangelho com amor e com sinceridade. E também através do ministério dele que causa inveja e desejo de divisão em outros que também, querendo ou não, pregam e contribuem para o avanço do Evangelho. Então é isso. Espero que você tenha aprendido algo, que você tenha crescido nesse texto. Eu ia hoje até o versículo 26, mas eu vi que não ia dar tempo. Nós estamos com bastante tempo já de aula e espero que tenha sido proveitoso para você. Agora, para encerrar o nosso estudo, nós iremos orar e vamos clamar por esse momento que nós temos vivido. Vamos clamar para que nós tenhamos ousadia nesse momento que nós temos vivido. Que nós, assim como os crentes do versículo 14, do versículo 16, que nós possamos olhar para a situação ao redor e não bater o desespero, mas pelo contrário, ver na crise a oportunidade para a proclamação do Evangelho e entender que unidos em Cristo, que ligados, eu gosto dessa expressão que usa muito na teologia, né? Nessa união mística com Cristo, nessa união espiritual com Cristo, nós possamos fazer e contribuir para o avanço do Evangelho. E que Deus faça em nós, por nós, através de nós e principalmente, irmãos, apesar de nós, aquilo que Ele se propõe a fazer em meio à humanidade caída, através do poder do Evangelho que avança e nada pode impedir. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor meu Deus, graças te damos, ó Pai, te louvamos, Deus, cheios de alegria, Deus, cheios de alegria. Apesar das dores e das tristezas que se abatem sobre nós, Pai, das dificuldades que têm nos acercado nesse momento de crise que o mundo passa, Pai Santo, mas sabemos que o Senhor está no controle da história. E nós podemos nos alegrar porque o Senhor em nenhum momento solta as nossas mãos. Por mais que haja distanciamento entre um crente e outro, não há distanciamento entre nós e o Senhor. E estando no Senhor, estamos unidos com os nossos irmãos. Aqueles irmãos que estão em casa sem poder trabalhar, aqueles irmãos que estão em casa que por idade, que por problemas de saúde não podem se sair. Nós estamos unidos para aqueles crentes que estão no hospital enfermos, deitados nos leitos. Nós estamos unidos, ó Pai, àqueles irmãos de saúde, Pai, que trabalham, médicos, enfermeiros, Pai, que estão ali dedicados. Nós estamos, Pai, unidos através do Senhor àqueles irmãos que são agentes funerários, Pai, que todos os dias têm contato com corpos de pessoas que partem devido a essa peste que se abate sobre nós.
Pai Santo, nós estamos através do Senhor unidos àqueles crentes, Pai, que estão trabalhando nos supermercados, Pai, que são agentes de segurança, que estão nas ruas, Pai. Através do Senhor, Pai, nós estamos unidos a cada família, Pai, enlutada, que desce, Pai, o corpo de um servo do Senhor ao pó, onde esse corpo estará até o grande dia, Pai, quando o Senhor chamar a vida. Pai Santo, sabemos que unidos com o Senhor, nós temos o poder do Evangelho, Pai. Nós temos o poder do Espírito Santo para proclamar boas novas de libertação, boas novas de paz, boas novas de reconciliação, boas novas de alegria, de esperança, Deus. Pai Santo, a carta aos Filipenses tem 2 grandes temas: as práticas cristãs e a alegria. Hoje nós vimos, Pai, que apesar das dores, das crises, das dificuldades, nós temos que continuar pregando o Evangelho e o Evangelho vai continuar avançando. E nós também, Pai, temos que conseguir olhar para o outro que proclama, para o outro que fala, para o outro que faz e entender, Pai, que enquanto a mensagem dele for Cristo Jesus, nós devemos nos alegrar através disso. E que o Teu Evangelho continue sendo pregado, Pai. E que a Tua alegria continue guardando os nossos corações e a paz, Pai, que excede todo o entendimento, guarde também o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Te louvo por tudo quanto tens feito até aqui, Pai. Continua trabalhando e nos guarda, nos protege dessa peste, Pai, dessa enfermidade. Mas, se for do agrado do Senhor, nos recolher para estar contigo, que possamos estar cientes de que fizemos o melhor nessa terra com o tempo que o Senhor nos deu e que possamos sim chegar diante do Senhor e ouvir a Tua doce voz falando: vinde, servo bom e fiel, entrai no repouso que está preparado para ti. Te agradeço por tudo quanto tens feito, Pai. Te louvo pela beleza da Tua santidade. Te louvo pela salvação que há em Cristo Jesus. Te louvo pelo sacrifício que fizeste por nós. Te louvo porque um dia o Senhor há de voltar, Pai. E o Senhor vai nos levar para um lugar onde não há dor, onde não há choro, não há pranto, onde poderemos estar juntos, olhando face a face em Cristo Jesus, o Evangelho encarnado, a palavra do Senhor encarnada. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso, irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Aula, texto curto, mas eu não vou trabalhar a carta aos Filipenses, como eu já disse no começo, em grandes blocões, que senão a gente não consegue destrinchar e explicar direitinho cada pedacinho da carta. A gente vai avançando devagarzinho. A princípio, tá, irmãos? A princípio, semana que vem, nós iremos fazer do versículo 19 até o versículo de número 26, ou, se a gente achar necessário, a gente faz até o versículo 30 do capítulo 1, e encerramos o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Tá bem? Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te abençoe. E eu quero te pedir, não falei no começo, como é costume, participe das outras atividades da igreja. Todo dia, às 12 horas, tem um momento de oração pela nossa página no Facebook. Também temos Boa Noite com Jesus, segunda, quarta e sexta. Na segunda falhou, porque eu que tinha que ter gravado estava em viagem. Mas segunda, quarta e sexta, Boa Noite com Jesus. Sempre o irmão Davi faz um esforço sobre-humano para lançar ele ali às 21 horas. E também o nosso culto, que vai ao ar domingo às 19h30. Também online, por enquanto. Deus te abençoe, Deus te guarde, e mais uma vez, Deus te proteja. Até o próximo encontro aqui, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau, e fiquem com Deus.